Presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, hoje, dia 20 de novembro de 2013, começamos uma contagem regressiva. A partir de hoje, contamos 30 dias para que o governo federal cumpra sua promessa. No dia 16 de outubro, em audiência na Comissão de Serviço de Infraestrutura do Senado Federal, presidente Fernando Collor, o ministro dos Transportes, ex-senador César Borges, afirmou que o edital para as obras do derrocamento do Pedral do Lourenço será publicado no dia 20 de dezembro deste ano, ou seja, exatos 30 dias. O vídeo com trechos da audiência está na nossa página na internet, www.senadorflecharribeiro.com.br e no nosso perfil no Facebook, www.facebook.com/senadorflecharribeiro. Essa informação do prazo para o edital foi novamente confirmada em reunião com os deputados estaduais do Pará na sede do DENIT, aqui em Brasília, no último dia 7 de novembro. Tivemos uma reunião na sede do DENIT em que participaram o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Márcio Miranda, dos Democratas, deputado Ítalo Mácula, do PSDB, deputado Edilson Rodrigues, do PSOL, e o deputado Valdir Ganzi, do PT. Então, um grupo suprapartidário de deputados do Pará defendendo a mesma causa que toda a sociedade paraense defende, que é o derrocamento do Pedral do Lourenço. Portanto, este que é um tema que interessa aos paraenses e também aos brasileiros, pode ter sua novela chegando perto do fim no dia 20 de dezembro, em 30 dias. Lembro que no dia 10 deste mês, o programa Fantástico da Rede Globo exibiu uma reportagem que gostaria de comentar aqui. A reportagem da série Brasil, quem paga é você, fecho aspas, mostrou o quanto o governo federal não investe em hidrovias, um modal de transporte mais eficiente, barato, menos poluente, que reduz o consumo de combustível e o tráfego sempre perigoso em nossas estradas. O Fantástico mostrou que poderíamos economizar quase 4 bilhões de reais se o Brasil utilizasse melhor os rios que cortam o país. Alguns dados já abordamos aqui. Os números mostram o paradoxo de oportunidade e realidade na logística em nosso país. O Brasil tem 63 mil quilômetros de rios, lagoas, canais e represas que podem ser usados para navegação. Mas somente, presidente Fernando Collor, Vossa Excelência, que como presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura tem defendido de forma competente e determinada o modal hidroviário para que possamos efetivamente implantá-lo em nosso país. Mas somente um quarto desse percurso é aproveitado. Apenas 7% das cargas brasileiras são transportadas por hidrovias. Porém, segundo os dados da CNT, pelo menos metade da produção nacional poderia circular pelos rios. Um exemplo dessa falta de planejamento do governo federal. No norte de Mato Grosso, são produzidos anualmente 50 milhões de toneladas de grãos, como milho e soja. Porém, essa riqueza é transportada por quase 2 mil quilômetros pelas rodovias até os portos do sul e sudeste do Brasil para serem exportados. São quase 2 milhões de viagens de caminhão, 4.700 carretas carregadas por dia cruzando nossas estradas. Porém, se essa produção de grãos fosse escoada pela hidrovia da Teles Pires-Tapajós, o caminho seria mais curto, eficiente e barato. Pelo Porto de Santarém, teríamos uma economia de 4 mil quilômetros. De acordo com a reportagem, uma saca de milho na região vale R$ 9,00. É vendido pelo produtor por R$ 9,00 uma saca de milho. Para transportar esta saca até o Porto de Santos pela rodovia, o frete custa R$ 18,00, o dobro do custo da produção. Se a hidrovia fosse navegável, o frete cairia para menos de R$ 1,00
saca. Então nós estamos falando de desperdício de recursos, além de vidas perdidas nas rodovias pelo tráfego de, como eu disse, de 4.700 carretas por dia, cruzando as estradas brasileiras. Segundo a Associação dos Produtores da região, só com combustível, senador Clésio, Vossa Excelência, como presidente da CNT, sabe muito bem o problema que esse tráfego causa às rodovias já deficitárias, já deficientes, melhor dizendo, do Brasil. Então, como dizia, só com combustível o Brasil economizaria 2 bilhões por ano. Lembramos, como foi mostrado na matéria, que os reservatórios de 5 hidrelétricas de médio porte, já em construção, vão tornar o Telespires largo e profundo, o suficiente para navegação ao longo de 850 quilômetros até o rio Tapajós. Porém, erros do passado, incrivelmente, continuam a ocorrer. Não está prevista a construção de eclusa nessas hidrelétricas, o que é um absurdo, presidente Collor. Sem elas, as represas simplesmente impedem a passagem dos navios, tornando o rio intrafegável. Este é um absurdo que ocorreu na construção da hidrelétrica de Tucuruí, no meu estado do Pará. As eclusas, após muita luta do povo paraense, só saíram 30 anos depois da hidrelétrica. 30 anos, senador Ciro Miranda. E conforme já abordei aqui várias vezes, esta é ainda hoje uma obra incompleta. Uma obra cara, R$ 1.600.000 para a construção do sistema que transporta embarcações pelo desnível de 70 metros entre o rio Tocantins e o reservatório da usina. Porém, conforme afirmou a reportagem, aspas, até agora ainda não abriu caminho para o progresso. Faz referência sobre as eclusas. É que no meio do caminho há pedras, fecha aspas. E aí, senhor presidente, chegamos nas pedras que tanto tem abordado aqui neste plenário e que é preocupação permanente do nosso governador Simão Jatene, da bancada federal, estadual do Pará, dos prefeitos, vereadores da região, do setor produtivo, dos trabalhadores, enfim, a preocupação de todos os paraenses, que é o chamado Pedral do Lourenço. São apenas 43 quilômetros de rochas, próximo de Itupiranga, no sudeste do Pará, que impede a navegação durante todo o ano, o que inviabiliza a hidrovia. Os paraenses que acompanham o nosso trabalho sabem quantas vezes abordei este assunto aqui nesta tribuna, mesmo antes da inauguração das eclusas de Tucuruí. Isso é importante. Antes da inauguração das eclusas, eu já chamava a atenção do governo federal que não bastava construir as eclusas, era necessário fazer o derrocamento, sem o que não haveria hidrovia. E estamos já com quase 4 anos de inaugurado as eclusas e sem termos o derrocamento ainda feito. Concedo ao senador Ciro Miranda uma parte com muita alegria, Vossa Excelência. Senador Flávio Ribeiro, quero parabenizá-lo pela sua visão e veja a incoerência desse governo. O senhor está falando numa obra prioritária que fará economia significativa no escoamento das safras, não só vidas das rodovias, mas economizando rodovias, certo? E, no entanto, abre-se uma agência onde vai se aportar 1 bilhão e 400, quando Vossa Excelência diz que essa obra ficaria em 1 bilhão e 600. Aliás, eles vão aportar 1 bilhão e 400. E, ao mesmo tempo, a irracionalidade desse governo, que vem falar em economia, que nós estamos em contenção de despesas. Ora, criar uma outra Emater, sinônimo da Emater, quando pode ser apenas um departamento do Ministério da Agricultura, que faria a mesma coisa, porque as Emateres regionais nos estados, elas existem. Então, veja que não há coerência. E no entanto, pela falta de planejamento, nós estamos tendo uma produção cada vez mais cara e assim nós não somos competitivos e assim a economia vai para o brejo e assim vem a inflação e assim o PIB não cresce. Então, parabéns pela ótica e pelo que o senhor está expondo. Agradeço, senador Ciro Miranda, a parte de Vossa Excelência que enriquece o pronunciamento. Essa obra do derrocamento do Pedral do Lourenço, o custo estimado dela previsto são de 800 milhões de reais. 1 bilhão e 600 foi quanto custou as eclusas. O que eu quero dizer a Vossa Excelência, que além do prejuízo, quer dizer, de perda de recursos, o Brasil perde competitividade, porque o dobro do custo da saca, da produção da saca do milho,
no frete faz com que o nosso produto lá fora perca a competitividade, o nosso produtor. Então, são divisas que são perdidas em função da falta de visão. E como Vossa Excelência colocou, e aqui eu abro até um parênteses no pronunciamento, Vossa Excelência tem toda a razão, ainda se vê e se lê, senador presidente Fernando Collor, nos jornais, que a presidenta Dilma faz uma orientação, vamos dizer assim, ao Congresso para que não aprove projetos que aumentem os gastos, que aumentem o custeio. Ora, enquanto ela diz isso, para que nós não aprovemos aqui projetos que tenham aumento de custeio, ela própria encaminha para o Congresso a criação de uma nova agência, que vai custar, como Vossa Excelência disse, senador Ciro, 1,4 bilhão. Ou seja, só pode aumentar custeio o que ela determina, ou o que ela quer, não o que o Congresso Nacional possa fazer para melhorar, minimizar a penúria com que se encontram os estados e municípios brasileiros. E nós temos que fazer essas mudanças aqui, porque senão nós vamos ter um estado único, unitário, e não mais uma federação como devemos ser. Termino, presidente, dizendo que já... Senador Flecha, permite, se o presidente permitir? Pois não, senador Clésio. Só uma parte. Eu queria apelar a Vossa Excelência que, na hora de liderança, não cabe a parte. Mas como já foi feito pelo senador Ciro, gostaria que Vossa Excelência fosse muito breve. Agradeço. Muito breve, tá. Muito importante, senador, essa alerta sendo. O sistema rodoviário brasileiro pulou agora de 60% para 66%. Todo o crescimento econômico do país está indo para o rodoviário exatamente por falta dessas políticas importantes. O programa Fantástico, 3 domingos atrás, mostrou um programa muito bem feito com base na pesquisa CNT de navegação interior, que mostra essa realidade. O quanto está desperdiçando por não utilizar bem a navegação interior e nem a cabotagem também. Porque a cabotagem também é outro exemplo. Se o navio sair de Manaus para ir para o Sudeste, que seria um custo 20 vezes menor do custo do frete rodoviário, ele vai ficar muito maior o custo, porque os portos, quando você chega nos portos, tem que passar com a mercadoria como se fosse alfandegado, como se fosse importação e exportação. Uma série de erros nesse país que a colocação de Vossa Excelência com relação a essa questão da navegação interior é fundamental, a hidrovia, principalmente o Pedral do Loureiro, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar com o repórter todas aquelas ações ali, como que poderia ter resolvido e barateado principalmente o transporte do milho, né, que em vez de gastar R$180, gastaria R$9. Agradeço, senador Clésio Andrade, a parte de Vossa Excelência. E concluo, senador Mozarildo Cavalcante, que preside a sessão, dizendo que já alertávamos para a questão do Pedral antes das obras serem inauguradas e continuamos a fazer com ainda maior intensidade a partir de 2011, quando, sem explicação alguma, a presidenta Dilma Rousseff retirou o derrocamento do Pedral do Lourenço do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que mesmo que empacado, deveria estar lá o derrocamento do Pedral do Lourenço. Desde 2011, os paraenses têm acompanhado essa novela em que se tornou o Pedral do Lourenço. Mudaram ministros, diretores do DENIT e nem mesmo o edital para as obras foi definitivamente publicado. A última informação, para não dizer promessa, é o dia 20 de dezembro de 2013, quando será publicado o edital, como disse no início deste pronunciamento. Espero que todos os paraenses nos acompanhem nessa contagem regressiva, justamente para chamar a atenção do governo federal. Estamos acompanhando e vamos exigir que a data seja cumprida e que tenhamos esta obra o mais rápido possível. Faltam 30 dias, presidenta Dilma. Cumpra ao menos sua palavra e lance o edital do Pedral do Lourenço e viabilize a hidrovia do Tocantins. Para terminar, senador Mozarildo, quero só deixar aqui um agradecimento ao general Frache e ao ministro César Bodes, que tem nos atendido todas as vezes que o procuramos. E também de dizer a eles que nós estamos fazendo essa contagem regressiva, presidente Fernando Collor. Faremos no plenário do Senado e faremos na Comissão de Serviços de Infraestrutura. Vossa Excelência que controla com o mapa todos os compromissos assumidos pelas autoridades que lá visitam a Comissão de Infraestrutura. Então vamos acompanhar aqui essa contagem regressiva, General Frasco e Ministro César Borges. Muito obrigado, presidente.